Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Patologia 2, e eu quero convidar você a refletir comigo um pouquinho sobre doenças do sistema cardiovascular. Bem, eu pontuei diferentes patologias, mais precisamente 20 patologias que estão relacionadas com o sistema cardiovascular, que abarcam o sistema cardiovascular, e intento em pontuar sobre o manejo de algumas delas, fisiopatologia, uma possível prevenção, mas também eu quero ressaltar, certo, que nós precisamos começar a pensar, utilizar a base da medicina funcional, ou seja, é necessário parar de pensar em termos de doenças e começar a pensar em termos de processos patológicos. Vem comigo aqui, angina instável e estável, tá? Então eu coloquei 20 patologias aqui para a gente fazer um pensamento inicial e depois, propriamente dito, adentrar na discussão de algumas dessas patologias. Angina instável e estável, né? O que é uma angina instável e estável? É uma dor anginosa, né? Uma dor torácica, um desconforto pela falta de oxigênio a nível de coração. Arritmia cardíaca, certo? O que seria uma arritmia cardíaca? São impulsos elétricos do coração que não funcionam corretamente, ou seja, existe um descompasso. Dentro desse mesmo raciocínio, aterosclerose. Eu quero que você diferencie bem da arteriosclerose. Aterosclerose, formação de placas gordurosas nas artérias. Já a arteriosclerose é um endurecimento, um enrijecimento da parede das artérias, tá? Então, uma das causas da arteriosclerose é a aterosclerose, certo? Então, a aterosclerose, formação de placas gordurosas nas artérias, e arteriosclerose, o endurecimento, um enrijecimento da parede das artérias. Aí, seguindo comigo, cardiomiopatia. É um desgaste progressivo da estrutura e da função das paredes musculares das câmaras do coração, certo? E dentro desse mesmo raciocínio, a cardiomiopatia congênita é um desgaste da estrutura e da função das paredes musculares das câmaras do coração, mas que ocorre desde o nascimento. Doença arterial periférica, o que seria, também conhecido como DAP, vocês vão ver essa sigla DAP, né? É a aterosclerose periférica que acarreta em isquemia. É a aterosclerose. O que é aterosclerose? Formação de placas gordurosas nas artérias, tá? Então a DAP é a aterosclerose periférica que pode acarretar em isquemia. A endocardite, descrita aqui, endocardite, é uma infecção do miocárdio provocada por patógenos, por exemplo, por uma bactéria, tá? Aonde? Na musculatura cardíaca. Na musculatura cardíaca. Estenose mitral. O que é estenose? É um estreitamento, né? O que é a estenose mitral? Estreitamento do orifício mitral, tá? Então, o que acontece? Ela obstrui, esse estreitamento do orifício mitral, obstrui o fluxo sanguíneo. Então, a válvula que permite a passagem de sangue que chega dos pulmões no átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo é a válvula mitral. Então, quando eu tenho um estreitamento desse orifício mitral, né, eu tenho uma obstrução do fluxo sanguíneo. A estenose pulmonar, certo? O que é a estenose pulmonar? Bloqueio do fluxo sanguíneo, bloqueio do fluxo de sangue, né, do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Fibrilação arterial. Estamos discutindo o quê? Doenças que permeiam, que abarcam o sistema cardiovascular. Fibrilação atrial, tá? Fibrilação atrial, frequência cardíaca irregular e muitas vezes acelerada. Bem, aqui comigo, hipertensão. Então é uma pressão arterial acima do que? Dos 140 por 90 milímetros de mercúrio, mm de Hg, né? Ou 14 por 9, popularmente dito, né? Uma condição que força que a força do sangue, mais precisamente, certo, contra a parede das artérias é muito grande. Então, isso aí causa um efeito deletério
no sistema cardiovascular. A hipotensão é ao contrário, né? Uma diminuição dessa pressão arterial, é a queda da pressão arterial por diferentes causas, podendo provocar tonturas, desmaios e outros desconfortos. Dentro desse mesmo raciocínio, o infarto, raciocínio do quê? Das doenças do sistema cardiovascular, certo? O infarto ocorre quando o quê? Quando o fluxo de sangue cardíaco, né, é interrompido, fazendo com que o músculo cardíaco seja danificado. Insuficiência cardíaca. O que é? O que seria, de uma forma simples, uma insuficiência cardíaca? É uma doença caracterizada pela incapacidade do coração de bombear sangue de maneira o quê? Adequada. Pericardite, que eu descrevi aqui, estamos discutindo, eu coloquei algumas doenças que abarcam o sistema cardiovascular, mais precisamente 20 patologias, algumas nomenclaturas para a gente entrar em contato com esses nomes, né? Pericardite, uma inflamação do pericárdio. O que é o pericárdio? Uma espécie de bolsa que envolve o coração, né? Pericárdio, mais precisamente, é uma membrana serosa que envolve o coração. Prolapso da válvula mitral, é um fechamento das câmaras superiores e inferiores do lado esquerdo cardíaco. Sopro no coração, é o nome do quê? De um ruído que pode ser ouvido no peito durante um exame físico. Ele pode ser funcional e às vezes até inocente, tá? Ou patológico, por exemplo, associado ao quê? Às sequelas de um infarto. O penúltimo item que eu coloquei aqui para a gente estar entrando em contato com esses termos, a taquicardia ventricular, é um problema devido a impulsos elétricos, batimentos ventriculares consecutivos e descompensados. E aqui o último item que eu trouxe como sugestão para a gente estar pontuando, entrando em contato com essas terminologias das doenças do sistema cardiovascular, entendendo que esse tema não está esgotado aqui nesses 20 itens, né? Nós estamos discutindo o quê? Sobre as possíveis neoplasias, novos crescimentos, e esse tumor cardíaco pode acontecer de forma primária, ou seja, começar ali a nível cardíaco, ou pode ser secundário, pode acontecer por uma metástase, certo? Então, dentro desse raciocínio das doenças do sistema cardiovascular, quero convidar você comigo aqui na tela, as doenças coronarianas, então só vamos entender que é o resultado da obstrução das artérias coronárias, né, os vasos sanguíneos que irrigam a musculatura cardíaca. Então, as doenças coronarianas e insuficiência cardíaca são doenças abordadas atualmente partindo de um pressuposto que as mesmas podem se apresentar como doenças inflamatórias, associadas, por exemplo, certo, com o estresse oxidativo, a disfunção vascular, imune e a disfunção mitocondrial. Dentro desse raciocínio, né, das doenças do sistema cardiovascular, então, como dito já de forma inicial, na minha fala inicial, é necessário parar de pensar em termos de doença somente e começar a pensar em termos de processos patológicos, que esse é o raciocínio que se apresenta como a base da medicina funcional. Várias patologias, diversificadas patologias, se originam do quê? Do mesmo processo fisiopatológico que vamos discutir um pouquinho aí, tá? Então, a doença coronariana, como pontuado, né, que é o resultado da obstrução das artérias coronárias, né, os vasos sanguíneos que irritam a musculatura, é apenas uma das manifestações da disfunção endotelial, funcionamento inadequado das paredes das artérias, causada dentro do contexto da base da medicina funcional, causada pela tríade inflamação, estresse oxidativo e a disfunção imune. Aqui uma imagem para os senhores observarem esta progressão das doenças, as doenças coronarianas, né? Aqui mais uma imagem para os senhores observarem, dentro do contexto das doenças do sistema cardiovascular, essa imagem que demonstra o processo progressivo da diminuição das artérias, né? Por exemplo, pela formação de algumas placas. O senhor está vendo da esquerda para a direita a imagem dessa diminuição da luz. Aqui uma imagem também para mostrar para os senhores, para ilustrar para os senhores, em particular, já mostrado na imagem anterior, né, que demonstra a diminuição, o processo de diminuição da luz das artérias. Aqui eu gostaria de pontuar sobre o trombo, né? O trombo é o quê? É aquela massa sólida formada a partir do processo de trombose. É a solidificação do quê? Dos constituintes normais do sangue dentro do sistema cardiovascular no indivíduo vivo, tá? Então,
Aqui também mostra a formação de um trombo, da esquerda para a direita, o senhor vai ver na antepenúltima imagem, não é? Aqui uma imagem para os senhores observarem as camadas de uma artéria, não é? As camadas de uma artéria e, basicamente, ter a possibilidade de visualização que a formação destas placas, né, não acontecem literalmente na luz, certo? Acontecem na parte interna dessa luz, consequentemente, não sendo possível você ali retirar, não é simplesmente retirar essa placa que se formou, essa diminuição da luz que aconteceu, não é possível você simplesmente ir ali fazer uma faxina. Então, ela está acontecendo dentro ali da túnica íntima, né? Então é importante você compreender isso, né? Ela está numa camada, não na luz do vaso precisamente, né? Aqui só para o senhor observar comigo, né? Uma imagem que ilustra a conformação de um stent, né? Uma prótese, né? Um dispositivo expansível na forma tubular, tá? Então, nós entendemos que o stent cardíaco tem duração vitalícia, exceto quando acontece, no caso, a trombose de stent, né? E a principal utilização do stent é desfazer as diminuições significativas no diâmetro das artérias, tá? E com isso repor o fluxo sanguíneo nos órgãos e principalmente, sobretudo, a nível cardíaco. Ainda dentro desse raciocínio, aqui a demonstração da formação de uma placa. No início da minha fala, eu pontuei que a base da medicina funcional, tá, é a ideia de parar de pensar em doença e começar a pensar o quê? Nos processos patológicos. E dentre os processos patológicos, um dos raciocínios que paira hoje, né, que é ventilado sobre a formação de placas, é isso que está na tela para os senhores observarem, tá? Então, de alguma maneira, o LDL se oxida, é recrutado monócitos, monócitos da circulação, né, pelo processo inflamatório, e no tecido eles passam a ser denominados de macrófagos, né, que vão até esse LDL oxidado e vão formar uma junção chamados Schwann-células. Tá? Então, o possível mecanismo de formação de placas de ateroma, né, a oxidação do LDL ocorre pelos mecanismos produtores de radicais livres bactericidas, certo? A LDL oxidado exerce efeito imunológico. E o que ela faz? Ela atrai monócitos, né, que são transformados em macrófagos e se instalam na nova estria gordurosa endotelial. A remoção da LDL pelos receptores scavengers dos macrófagos resulta em acúmulo de colesterol e formação de células espumosas, as conhecidas Schwann-células, né? Então, a LDL oxidada é extremamente citotóxica e causa disfunção endotelial vascular, alterando os mecanismos vasodilatadores e anticoagulantes. A necrose das células espumosas e o aparecimento de fibroblastos e células musculares lisas leva ao surgimento de uma estrutura contendo cristais de colesterol intra e extracelulares, células necrosadas e fibras musculares lisas em proliferação. Este é o ateroma, que se salienta na luz do vaso revestido por uma capa fibrótica, sobre o qual se encontra o endotélio lesado e, frequentemente, também formando os trombos. Eu quero mostrar para vocês agora, certo? Um exame que é realizado, que é possível de ser realizado. É lógico que nós temos um outro exame também chamado PCR ultrassensível, já discutido anteriormente com senhores e senhoras, né, em aulas anteriores. Esse PCR ultrassensível nos permite a possibilidade de prever, não é 100% de certeza, mas é uma previsão da possibilidade da pessoa desenvolver doenças do sistema cardiovascular, né? E aqui eu estou demonstrando para vocês um outro exame, né? Aqui vemos os procedimentos para a realização do exame, demonstrando a pesquisa de autoanticorpos, um anti-LDL oxidado, né? Então, acabamos de discutir, então, a possível formação de uma placa, tá? Então, nós temos um LDL que vai ser oxidado, que vai penetrar vai estar oxidado, ele vai ser reconhecido como nosso sistema imunológico como não self, como algo estranho. Esses monócitos recrutados, que agora vão se chamar
macrófagos, né, vão fagocitar essa LDL oxidada e vão formar aquelas células espumosas, fazendo o quê? Dando processo, dando progressão, a diminuição da luz das artérias, né, diminuindo a luz das artérias, também imagens já mostradas para os senhores. Então existe a possibilidade de você fazer o quê? De você pesquisar autoanticorpos anti-LDL oxidado. Então, geralmente, nós vamos precisar de um determinado volume de sangue, né? O jejum é obrigatório de aproximadamente 12 horas, né? O método utilizado é um método de imunoensaio enzimático e o resultado, certo? Vai ser descrito entre valores entre 100 a 700 mU por ml, tá? Então, é o que este exame? Para que serve este exame? É uma ideia para você tentar compreender a possibilidade da existência deste LDL oxidado. Ele dando acima de 700, certeza que eu estou tendo uma doença do sistema cardiovascular? Não. A PCR ultrassensível, dando aumentada, é certeza que eu tenho problemas de doença do sistema cardiovascular? Não. Mas são exames que podem ser feitos. Por quê? Porque essas doenças do sistema cardiovascular, quando você disponibiliza, você consegue visualizar ela no começo, é muito mais fácil de você tratar, né? Nós estamos falando de todas as doenças no primeiro momento, e quando você visualiza ela, você consegue visualizar ela no início, então você possui uma maior possibilidade de uma resposta favorável ao tratamento, né? Então, aqui uma imagem para os senhores observarem com um pouquinho mais de detalhe, pormenorizando um pouquinho mais esse processo, esse possível mecanismo de formação de placas, né? Então, aqui nós estamos observando a descrição de macrófagos, né? A expressão de receptores que captam a LDL modificada. Então, como dito já anteriormente, então nós temos, quando na circulação denominados de monócitos, né, que são recrutados pelo processo inflamatório, no tecido eles passam a ser denominados, né, na circulação, fora do compartimento vascular, passam a ser denominados de macrófagos, né, que vão fagocitar esse LDL oxidado, né, e vão formar as células espumosas. Aqui eu tomo a liberdade de mostrar para os senhores esse processo, né, de formação do HDL, do LDL e do VLDL, né? Lembrando, LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. Esse LDL é denominado popularmente como o colesterol ruim, não é? Ele então, após pesquisas, ele existe a possibilidade de se juntar ao macrófago, né, ao nosso monócito, que passa a ser, depois de um determinado avanço no processo inflamatório, passa a ser denominado de macrófago, se juntar a ele e, consequentemente, formar as células espumosas. Bem, eu vou dividir essa aula em duas partes. Eu quero agradecer a você pela companhia até agora, até aqui, e dentro em breve voltaremos com a segunda parte dessa aula. Muito obrigado e até mais.